Você já ouviu falar em arquitetura espaguete? Você já ouviu falar como é possível você quebrar o princípio da responsabilidade única usando microservices? Você já ouviu falar em over microservices? Então, nesse vídeo, eu vou pegar 3 pontos de um React que eu tô fazendo, e o React que eu disse não é React.js, é um React, né, uma reação baseado no artigo que eu tô lendo, que eu quero compartilhar aí a minha opinião. Roda a vinheta e bora falar sobre os assuntos arquiteturais que são muito importantes para você que quer desenvolver grandes aplicações. Vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley e nesse vídeo eu vou continuar um react que eu fiz baseado em um artigo falando sobre anti-patterns baseados aí em microserviços, tá? Isso aí é muito interessante porque são conceitos que você pode levar para qualquer lugar que você vá trabalhar, independente da linguagem de programação. Então, se você quer trabalhar em aplicações performáticas, aplicações que se comunicam o tempo inteiro e tudo mais, você tem que assistir esse vídeo porque vai te ajudar, sem dúvidas, a ter muito mais clareza na hora de você arquitetar uma solução, beleza? Mas não esquece também, tá? Aqui na Full Cycle, a gente tem treinamentos fantásticos para te ajudar a trabalhar com microserviços, trabalhar com grandes aplicações, né? Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo na descrição, vamos marcar um bate-papo aí para eu entender seu momento profissional, para ver qual que é o melhor treinamento que a gente pode dar para você, beleza? E obviamente não esquece, dá um like nesse vídeo, coloca aí no comentário, tá? Se você já utilizou alguma dessas arquiteturas. Fechou? Então vamos lá, galera, voltando aqui ao nosso artigo, tá? Somente para você saber, o artigo que eu tô falando é esse cara aqui, ó. 10 Top 10 Microservice Anti-Patterns, tá? Eu já falei sobre os 3 primeiros anti-patterns, inclusive tem coisas que eu não concordo com esse autor aqui, tá? De qualquer forma, é bem interessante trazer esses pontos para discussão. Esses 3 itens aqui, eu já gravei, tá aqui no canal do YouTube, então dá uma olhada para você assistir. Hoje a gente vai sobre esses outros 3 anti-patterns que eles colocam aqui. Fechou? Então vamos lá, aqui over microservices, esse anti-pattern daqui, o número 4 para a gente falar. Então ele fala o seguinte, ó, over microservices, um dos maiores problemas, né, de conceito que você vê na hora que você trabalha com arquiteturas microserviços é quebrar esses microserviços em pequenas funções. O que ele está querendo falar é o seguinte, quando você trabalha com excesso de granularidade nos seus microserviços, você vai ter um problema muito grande. Por que que você tem esse problema, no final das contas? Você tem tantos microservices que fica difícil de você manter, você tem tantos microservices que vai te dificultar muito todo o seu processo de deploy, e aqui tem um ponto que eu acho que é o maior responsável por toda essa bagunça, tá? E que é baixa coesão. Apesar de a gente ouvir muito no dia a dia, né, o que é baixa coesão e autoacoplamento, no final do dia a gente está falando que coesão é o que faz coisas em conjunto, ficam junto. Basicamente é isso, ok? Se eu tenho muitas coisas que fazem pontos parecidos ou que complementam o seu mesmo contexto, essas coisas elas devem ficar juntas. Agora, o que é um autoacoplamento no final do dia? Coisas que normalmente fazem tarefas bem independentes, uma acaba dependendo da outra. Então, toda vez que você vai criar microservices, você tem que tomar muito cuidado para não fragmentar. Inclusive, eu já vi muitas pessoas falando que um microserviço é uma função
separada que você acaba trabalhando. E daí entra uma baita bagunça de misturar microserviço com lambdas, e mesmo que você esteja trabalhando com lambdas, não significa que você pode ter várias funções dentro do mesmo projeto. Então tome muito cuidado, tá, com excesso de fragmentação. A dica que eu dou aqui para você é o seguinte: crie microserviços maiores e conforme você for sentindo a necessidade, você vai requebrando esses microserviços, tá? Não saiam quebrando demais, né? Porque daqui a pouco você vai ter 20 microserviços por desenvolvedor na empresa. Não faz sentido nenhum, tá? Então, tome muito cuidado. Concordo aqui com o que esse camarada tá falando. Deixa eu beber um pouquinho aqui, peraí. Maravilha. Um outro ponto que ele coloca aqui é: uma forma de resolver esse problema é adotando o Domain Driven Design nos seus microserviços para criar microserviços específicos para cada domínio da sua aplicação. Eu concordo em partes, tá? Obviamente que Domain Driven Design, ele é uma forma de você trabalhar que te dá um ponto de partida. Então você não pode levar a ferro e fogo porque você criou um subdomínio no Domain Driven Design, que esse subdomínio ele vai ser um microserviço. Não necessariamente. Vai depender muito de diversos fatores, inclusive na empresa, até fatores operacionais, de custo, quantidade de times, equipes, etc. Mas sim, com certeza, Domain Driven Design, tá, é um ótimo ponto de partida. Então não adianta falar aqui da forma como que ele colocou, na minha opinião, que uma forma de consertar isso é adotando Domain Driven Design. Domain Driven Design não fixa, né? Ele não resolve esse problema. Ele é um ponto de partida, na minha opinião. Legal? Aí o outro ponto que ele coloca aqui é o Single Responsibility Violation, né? Para quem já ouviu falar de Solid, né? Existe o primeiro princípio do Solid, né? Que é o SRP, que é o Single Responsibility Principle. E esse princípio, que é o princípio da responsabilidade única, basicamente as pessoas falam: quando uma coisa tem múltiplas responsabilidades, você está quebrando o princípio da responsabilidade única. Pode parecer, tá, uma coisa óbvia. E aqui ele até coloca um meme aqui falando, né? Coloca tudo numa função ou separa as funções por responsabilidade. Qual que é o problema desse tipo de argumentação, tá? Esse tipo de argumentação, na minha opinião, ele é um pouco raso, tá? E eu não tô criticando o autor. Eu sei que ele fez uma brincadeira, pelo menos para ilustrar um pouco o que ele tá colocando. Mas não é tão fácil você descobrir se algo tem uma única responsabilidade. E é aí que você tem que tomar cuidado, né? Então ele fala o seguinte, olha só. 3 pontos para você colocar em relação a quebrar o princípio da responsabilidade única aqui, ó. Aí ele fala, quando você deixa de conhecer ou ter clareza sobre os princípios de design, tá? Então, o que que acontece? A pessoa não entende o que que é o princípio da responsabilidade única, eles têm problemas de planejamento na hora que vai fazer o design do software, e ele tem um problema de interpretação sobre os requisitos do sistema, tá? Eu até concordo aqui com ele, mas o grande ponto que você tem que tomar cuidado na hora que você tá falando do princípio da responsabilidade única é o seguinte: não é tão fácil você descobrir se algo tem uma única responsabilidade ou não. Isso dentro de uma classe, dentro de um microserviço ou coisas do tipo, tá? Então é o seguinte: no nosso MBA em Arquitetura Full Cycle, inclusive eu deixo o link aqui abaixo para vocês, clica, a gente marca um bate-papo e você vai entender tudo que a gente fala. A gente tem inclusive uma aula com o Uncle Bob, isso mesmo, o Robert C. Martin, um cara que ele compilou, vamos dizer assim, os princípios do Solid. E nessa aula, o que que ele fala? Que se ele pudesse hoje, ele mudaria o nome desse princípio de responsabilidade única, tá? Para o princípio de motivos diferentes para mudança. Existe uma clareza muito maior, tá? Se você falar motivos de mudança do que única responsabilidade. Por quê? Única responsabilidade é muito abstrato, tá? Quando você está falando em motivos únicos de mudança, aí a coisa muda de figura. Por exemplo, né? Eu tenho uma função, tá?
que ela vai criar usuários, né? Nesse criação de usuário, ele vai criar o usuário no banco de dados e vai mandar um e-mail de boas-vindas, ok? Aí, o que que acontece? Vamos imaginar que esse sistema de criação de usuário, se o cara já tem integração com outro sistema, o que que vai acontecer? Não é para enviar o e-mail de boas-vindas. Aí você pensa, ok, mas ambas as funções, ambos os microserviços, eles têm, no final das contas, a mesma ideia, que é criar um novo usuário. Mas eu não sei se você consegue perceber que, apesar deles terem esse ponto em comum, né, um tá indo para um lado, que é a primeira criação de conta do usuário, o outro tá indo para um outro lado, porque esse cara já tinha uma conta em outro sistema. Então, se você perceber, ao longo do tempo, esse cara, ele tende a ser totalmente diferente de outro. Por quê? Se o sistema que já prevê que o cara já foi criado muda, eu vou ter mais motivos para ir para esse lado de um microserviço. Se o sistema que cria um novo usuário começa a mudar também, eu vou para momentos distintos. Então eles partem do mesmo princípio em comum, mas ao longo do tempo eles vão para pontos totalmente diferentes. E nesse ponto você começa a ver que eles quebram esse princípio. Por quê? Porque eles têm motivos diferentes de mudança. Então essa é a melhor forma de você saber se algo está quebrando o princípio da responsabilidade única. Eu não sei se você já assistiu algum filme que tem dois inimigos que acaba tendo um inimigo em comum. E daí esses dois inimigos, eles se juntam para matar esse inimigo em comum. Mas depois que eles conseguem aniquilar esse inimigo em comum, cada um tem uma visão totalmente diferente. Entende? Então, eles têm responsabilidades diferentes. É que nem o X-Men, né? Os caras se juntam para manter a sobrevivência dos caras, mas depois disso, cada um tem um pensamento completamente diferente. Então, lembre-se, motivo diferente para mudança é quebrar o princípio da responsabilidade única. Não importa se é no microserviço, não importa se é quando você está trabalhando com orientação a objetos. Legal? E o último ponto que eu quero falar aqui é arquitetura espaguete, tá? O que ele quer dizer com arquitetura espaguete? Olha só que interessante. O admin bate no CloudFront, que depois pega no S3, e daí o usuário bate no API Gateway, que cai num outro painel, que acessam outras Lambda Functions, que faz um monte de coisa. Então, o que ele está falando aqui, no final das contas, é que as interações entre diferentes componentes de forma desenfreada é o que ele coloca como arquitetura em espaguete. Tem algum problema em criar arquiteturas que acabam se chamando e coisas diferentes? Depende. Tá? Depende muito. Da forma como está aqui, na minha opinião, não é tão bacana. Tem que tomar alguns cuidados, tá? Por quê? Você chama uma lambda, que chama outra lambda, que bate num outro componente, que chama um outro componente, que vai chamando e vai gerando um monte de chamada em cascata. O que ele fala aqui é o seguinte, né? Você tem problemas de separação de objetivos, então coisas têm muita dificuldade de separar responsabilidades, você tem uma complexidade muito grande de controlar o fluxo das informações e você acaba tendo autoacoplamento, tá? Então, o que acontece aqui, galera? A dica que eu dou para você não cair tanto nesse problema. Se você começa a perceber aqui, uma coisa chama a outra de uma forma muito forte. Quando você tem isso, você acaba tendo um efeito dominó muito grande. Algo que chama algo, que chama algo, que chama algo, que executa algo. E daí o que acontece? Fica cada vez mais difícil traquear esses tipos de evento, tá? E fica cada vez mais claro que se algo cair, pode derrubar todo o resto do sistema. Então, esse autoacoplamento é o maior dos problemas. Na real, eu não acho, tá? Que microserviços se comunicarem excessivamente, necessariamente é um
tão problema grave nos dias de hoje, porque existem muitos sistemas, né? Existem muitas empresas que têm muitos microserviços. Então, invariavelmente, esses caras eles vão se comunicar. Qual que é o maior problema que eu vejo aqui? Que a comunicação desses caras aqui tá muito síncrono. O que que significa? Algo chama algo diretamente. Então tem o autoacoplamento, tá? Se você separar isso de forma assíncrona, ok? Utilizando sistemas de mensageria, apesar que ele até colocou um SNS aqui, as coisas mudam um pouco de figura. Apesar de você ter um fluxo desenfreado de coisas, executando eventos, né, ter pub, sub, etc., você tem, tá, essa separação de contextos através de comunicação por eventos. Entende? Então, eu não acho que ter uma comunicação, não digo excessivo, mas uma comunicação muito grande entre as coisas seja um problema, como ele está colocando, tá? Mas sim, eu vejo um problema, muita coisa dependendo de outra diretamente. E daí sim você vai ter esse grande problema. Então, o que que eu mudaria aqui de forma geral é colocar sistemas que geram eventos e esses eventos podem ser pegos por outros sistemas para executar outras ações. Mais ou menos como ele coloca aqui, ó. Quando algo é inserido no DynamoDB, o DynamoDB consegue executar um evento mandando para o SNS. Isso aqui é interessante, tá? Agora, algo que chama algo diretamente, aí eu vejo o problema. Então, assim, da forma como tá essa arquitetura, eu não acho algo tão horrível não, tá? O grande problema é quando você tem uma coisa chamando a outra de uma forma muito forte, tá? Ter altos fluxos de comunicação não é o problema é comunicar isso de uma forma extremamente acoplada. Então, aqui eu concordo parcialmente com esse cara, tá? Problema de controlar o fluxo. Cara, eu acho que querer controlar totalmente o fluxo nos dias de hoje, se você tem ferramentas de observabilidade, etc., você não vai ter esse problema tão grande. O maior ponto mesmo é algo depender de algo, tá? Pessoal, novamente, para esse vídeo não ficar muito grande, tô parando por aqui. Existem mais alguns pontos que eu vou colocar num próximo vídeo aqui no canal para terminar sobre esses pontos arquiteturais desse artigo, tá? Então fiquem ligados e, óbvio, você quer aprender mais sobre arquitetura, como se você liderar grandes projetos, criar soluções, né? Entender sobre arquitetura de solução, entender sobre arquitetura de software, clica no link abaixo, marca um bate-papo com a gente vai entender e de repente você pode vir a estudar e ser um profissional aí muito mais reconhecido no mercado. Fechou? Então, link na descrição, deixa a sua opinião sobre esses pontos que eu coloquei aqui nos comentários e a gente vai se falando. Um abraço para você e até mais.